Olá, tudo bem? Por que somente o conhecimento do Evangelho eterno pode mudar as pessoas? É isso mesmo, porque somente o conhecimento do Evangelho eterno pode mudar as pessoas. Vem se pregando o Evangelho de Jesus de Nazaré há quase 2000 anos e não mudou nada. Vem se pregando o Evangelho pregado por Paulo e não mudou nada. Aí você do outro lado vai falar, não, claro que mudou. Eu fumava, eu não fumo mais, eu prostituo, eu não prostituo mais, eu roubava, eu não roubo mais, eu fazia e acontecia, eu não faço mais e não aconteço mais. Mas e aí? Mudou o que no seu conhecimento? Que cura você recebeu na sua mente? A cura do quê? A cura de um caroço? De uma dor de cabeça? De um vício? Essa foi a cura? Mas e aí? E a sabedoria? E o entendimento? E a vivência no que é real? Onde está? Quem é que está vivendo o real? Quem está vivendo a verdade? Os que estão em Jesus de Nazaré vivem a verdade? A religião? Os que estão no fundamento pregado por Paulo aos gentios vivem a realidade? Ou vivem a graça? Mas a graça é a realidade? Para os dias de hoje? Há quase 2000 anos? Você já se perguntou isso? A graça é a realidade? Quando Paulo pregou a graça aos gentios, ele pregou isso no ano 1500, quando o Brasil foi descoberto? Paulo pregou isso no ano 1888, quando a princesa Isabel assinou a abolição? Ele pregou em 1910, quando eu não torço para time nenhum mais, graças a Deus me libertei até disso. Eu era São Paulino e não torço mais para nada. Mas ele escreveu essas coisas no ano 1910, quando o Corinthians foi fundado? Paulo passou pelas situações que houve lá em Jerusalém, dentro dos muros do ano 66 do início, até mês de agosto do ano 70. Paulo passou por aquilo? Paulo estava vivo quando o filho da perdição cercou Jerusalém durante 390 dias, durante 13 meses, do mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70. Paulo estava lá? Não, né? Então quer dizer que Paulo já tinha ido, já tinha terminado a experiência naquele corpo carnal dele, lá em 65, iníciozinho de 66. Tinha, né? Então Paulo não participou também do Evangelho Eterno. Paulo participou, não. Os alunos de Paulo aprenderam a graça. Os que seguiam Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, Tito, eles aprenderam sobre a graça de Deus. Mas e a graça está aí? Está em vigor? Está vigorando nos dias de hoje? Aí você do outro lado, que você é um seguidor da graça, é um pregador da graça, fala, claro que está. Claro que está. Eu vivo a graça é o Cristo ressuscitado, a graça não é mais a lei de Moisés, tudo bem. Sim, correto. Mas e aí, parou? Você está vivendo hoje no ano 2023, a sua mente está há quase 2000 anos atrás? Ou é um conjunto de coisas? Você está no ano 2023, o seu entendimento está também no ano 2023. Está em 2023? Então tá. O evangelho pregado de Jesus de Nazaré foi para os judeus. Ou seja, da cruz para trás era a lei. Paulo disse em Gálatas 3,10 que a lei era maldição. Então quem vive nos conhecimentos de Jesus de Nazaré, de Moisés, do dízimo, do batismo, está em maldições. Uma pessoa dessa está com a sua mente curada? Está com a sua mente sadia? Uma pessoa dessa sofreu alguma transformação? Não, está nas trevas. Não, mas Paulo pegou a graça, eu estou na graça. Mas e aí? Então você reconhece os feitos de Paulo, você reconhece a base, o fundamento, você reconhece os açoites, as prisões de Paulo, mas e o feito do Criador?
que foi o mais importante de todos os 66 livros que nós temos como Bíblia Sagrada? E os feitos do Criador? Você conhece? Ah, eu conheço sim, foi ele dado um filho dele. Esse foi o maior feito que você acha? Mas aquele maior feito foi para os judeus. Ele veio para libertar os judeus das maldições das leis. Hã? É este? Não, o maior feito foi Paulo pregar pela graça, pelo Espírito da graça aos gentios, porque os gentios, antes da cruz, antes de Jesus vir, era um povo, porque ele está lá em Efésios 2, que Paulo falou que os gentios eram afastados da comunidade de Israel e sem Deus do mundo. Isso foi mais importante para nós gentios. Tudo bem, não, mas não nos dias de hoje. Há 2000 anos atrás. Essas coisas não mudam. Não converte a cabeça das pessoas. Uma pessoa que está na graça, ela é convertida, ela mudou de direção, saindo das leis de Moisés, das maldições das trevas de Moisés, e veio para o Cristo ressuscitado. Tudo bem, mas não parou lá há 2000 anos atrás, a coisa continuou. Nós estamos há quase 2000 anos depois de tudo isso feito. Ou seja, isso também não muda. Muda em parte. Muda a direção das trevas de Moisés, das maldições de Moisés, para a graça, para o Cristo ressuscitado. Até aí, tudo bem. Mas o mais importante é o Evangelho Eterno. Você não sabe o que é Evangelho Eterno? Olha aqui, Apocalipse, veja. Eu quero ler na Bíblia King James Fiel, tá? Que eu esqueci de mudar, então vou ler por aqui mesmo. Assim está no capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6 e 7. E eu vi outro anjo voar. Veja que foi no presente nos dias de João, lá na ilha de Pátmos. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Veja que esse anjo era uma figura, era algo espiritual, e João estava vendo algo espiritual como um evangelho eterno. O que significa a palavra evangelho? Boas notícias. Então, era boas notícias do reino de Deus eterno. Não mais o evangelho da circuncisão pregada por Jesus de Nazaré aos judeus, e nem o evangelho da incircuncisão pregada aos gentios. Não era mais. Tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a toda nação, e parentes, e língua e povo. Tá vendo? Já mudou essa palavra aqui, já mudou. Deixa eu já tirar daqui também que na NVI, eu vou ler isso aqui, cadê? Na NVI, essa King James aí, ela é muito boa, mas começa a mudar essas palavras, já me desanima também. Na NVI, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno. Nem Jesus de Nazaré e nem Paulo estava quando foi estabelecido o evangelho eterno. O evangelho que muda o mundo. O evangelho que muda a mentalidade das pessoas. No versículo 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então o evangelho eterno foi estabelecido no juízo que chegou lá no ano 70. Chegou o juízo de Deus. E a religião está quase 2000 anos, o juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes da água da vida. Então, por que somente o conhecimento do evangelho pode mudar as pessoas? Porque o evangelho eterno é a coisa mais importante, é o fato, é o ocorrido mais importante de toda a Bíblia. É isso que você tem que entender. A crucificação foi a coisa mais importante para os judeus, para resgatar eles das maldições, das trevas de Moisés. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Está lá em Colossenses 2, que fala que ele cravou, que era em forma de ordenanças, de mandamento, no alto da cruz. Então, ele cravou as leis, e as leis eram para quem? As leis escritas em pedra para os judeus. Então, aquele sacrifício ele foi a coisa mais importante
naqueles dias para os judeus. Depois veio Paulo pregando o evangelho da incircuncisão, a graça para os gentios. Para os gentios, naqueles dias, foi a coisa mais importante. Mas no ano 70, a coisa mais importante foi estabelecida, que foi o evangelho eterno para quem? Para todos. Para tudo e para todos. Para gentio, para judeu, para grego, para africano, para cearense, para paulistano, para baiano, para carioca, para americano, nicaragüense, para todo mundo. Ou seja, para os seres humanos. A coisa mais importante é o evangelho eterno. Então, o que pode mudar a mentalidade de uma pessoa do ano 70 para cá, não é o ano 1970, é no ano 70 na primeira era cristã. O que pode mudar a mentalidade, os feitos, os afazeres de um ser humano é o conhecimento do evangelho eterno. Isso daqui é a coisa mais importante. Não se vanglorie por você falar, não, eu conheço toda a lei. Não se vanglorie por você falar, eu conheço todas as 13 epístolas que Paulo escreveu, de Romanos a Filemão, eu conheço tudo, eu sou um mestre. Eu conheço tudo que Apolo escreveu no livro de Hebreus. Aí você fala, não, mas quem escreveu foi Paulo. Tudo bem. Aí você fala, eu conheço as 14 epístolas de Paulo, que aí ele inclui a Hebreus. Eu conheço toda a Bíblia. Eu sou um mestre, eu sou um doutor. E aí? Mas você não conhece o Evangelho Eterno. Então o Evangelho Eterno é o único que pode mudar. Porque é no Evangelho Eterno que está a justiça de Deus. É no Evangelho Eterno que está a presença dele. É no Evangelho Eterno que está toda a plenitude espiritual do Criador. É no Evangelho Eterno. Você não vai achar isso no Evangelho de Jesus de Nazaré. Você não vai achar isso no Evangelho pregado por Paulo. Você não acha. Porque Jesus de Nazaré disse que naquela geração ele viria. A geração foi dos 70 anos. Paulo disse que Jesus Cristo, ele viria, que aconteceria o arrebatamento quando soasse a última trombeta. E a 7ª trombeta foi tocada. Está lá em Apocalipse capítulo 11. Foi tocada a última trombeta lá em Jerusalém, no ano 70. Então, tanto Jesus diz que ainda viria, como Paulo também disse que ele viria. Acabou, no Evangelho Eterno ninguém vem mais, porque o Evangelho Eterno foi a vinda eterna dele. E essa vinda dele é a sua presença. E a sua presença está onde? No espírito dos seres humanos. Porque o espírito que está nos seres humanos é a morada do Criador. É onde está o tabernáculo dele. É no espírito das pessoas. Então, o fato mais importante da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é o Evangelho Eterno. Então, o que muda a mentalidade do ser humano é isso. É a pessoa ir conhecendo a cada dia mais, ela tendo essa maturidade e saber que no próximo dela, do que está à frente, do lado, atrás ali dela, é uma pessoa, dentro daquela pessoa está o tabernáculo do Criador. Então, uma nação, o chefe de uma nação, se ele tiver esse conhecimento do Evangelho Eterno, o Evangelho Eterno ele não vai esperar Deus vir. Ele já vai saber que o juízo já ocorreu. Ele vai saber que nos inimigos, entre aquele que ele considera os inimigos, nos inimigos dele está o tabernáculo de Deus. A pessoa, sabendo do Evangelho Eterno, se ela pensar em entrar numa briga, ela vai falar, meu Deus, mas eu estarei dando soco, chute, facada, tiro em alguém que está com o meu Criador dentro. Espírito. Você consegue entender que é isso que pode mudar a mentalidade de um ser humano? É esse conhecimento. Aí você do outro lado, você deve estar falando, não, mas isso é impossível, é difícil. Mas eu estou aqui, eu não estou falando que nada é fácil. Porque lá em Gênesis 4, Deus falou para Caim, o pecado está à porta. O diabo está à porta. O desejo carnal está à porta. Cabe você dominá-lo. Então, você conhecendo o Evangelho Eterno, você terá armas, ferramenta para você dominar o desejo carnal.
o desejo de vingança, o desejo de uma guerra. Então, se há algo que pode mudar a mentalidade, é somente isso. Não adianta você vir com outro tipo de evangelho. Não adianta. Volto a falar, se você não respeitar que as coisas aconteceram há quase 2000 anos atrás, você pode nascer daqui a 2000 anos. Você pode nascer, vamos dizer, no ano 4023, daqui a 2000 anos. Se você não respeitar, daqui a 2000 anos, você estará com a sua mente há 4000 anos atrás. Querendo viver o evangelho de Jesus de Nazaré, querendo viver o evangelho de Paulo, não avançando no conhecimento. Quer ver, ó? Por que o evangelho eterno ele é o que pode mudar as pessoas? Veja em Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, ou seja, para os judeus, e sua santa cidade, então a Jerusalém. Então a profecia de Daniel aqui era para quando? Para as 70 semanas, que é 70 vezes 7, 490, 420 de silêncio com 70 anos da geração de Jesus, dá os 490. Então no ano 70, quando aconteceu tudo, estava decretado que o que iria acontecer era para os judeus, e que ia acontecer aonde? Em Jerusalém. Os fatos iriam e se deram lá no ano 70 em Jerusalém. A fim de acabar com a transgressão e dar fim aos pecados. Pecado era a lei de Moisés, transgredir a lei de Moisés. E expiar as culpas e trazer a justiça eterna. Então a justiça eterna ela foi estabelecida quando? Nas 70 semanas de Daniel. A justiça eterna foi estabelecida conta lá no povo judeu. As 70 semanas foi quando? Foi estabelecido o quê? A justiça eterna. O que significa uma palavra eterna? É uma coisa eterna. É uma coisa sem fim. Quando Jesus, essa 70 semanas, a conta não dá no ano 33. Porque senão seria 490... seria 420, 453 anos daria. Não daria os 490, se fosse no ano 33. Então ela só se deu os 490 no ano 70. Então no ano 70 foi estabelecida a justiça eterna. Então Jesus de Nazaré não estabeleceu o evangelho eterno, a justiça eterna. Não. Depois veio Paulo com o evangelho da graça. Também ele não. Por que não? Porque ele falou que o Filho do Homem estava por vir. E iria acontecer um arrebatamento. Aqueles que estivessem vivos no dia que Jesus voltasse e tal. Então ele também anunciava. Só que o evangelho eterno não. No evangelho eterno que fala aqui, eu vi outro anjo que voava no céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. Porque temam a Deus e glorificam, pois chegou o juízo. Então, quando aconteceu isso aqui, aí se cumpriu Daniel, cadê Daniel aqui? Daniel 7, cadê aqui? Daniel 7, 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a filho do homem, vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações, homens e todas as línguas o adoraram. Aqui, seu domínio é um domínio eterno e não acabará. E seu reino jamais será destruído. Quando aconteceu isso aqui, esse dizer aqui significava juízo. E lá fala, no versículo 6, que foi quando temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do juízo. Então se cumpriu Daniel 7,13 aqui e Daniel 7,14. Foi estabelecido o juízo eterno, foi estabelecido o reino eterno de Deus. Não tendo mais. Então o que pode mudar a cabeça, a mentalidade de uma pessoa é o evangelho eterno. Que o evangelho eterno é justamente Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus aqui,
estará com eles e será o seu Deus. E no 6 ele ainda disse assim, ó, disse-me ainda, está feito. Somente o evangelho eterno pode mudar as pessoas. Somente o conhecimento da escatologia plena, somente o conhecimento da parousia, somente o conhecimento do juízo eterno já feito lá no ano 70 muda a mentalidade de uma pessoa. Porque se a pessoa acha que pelo evangelho de Jesus de Nazaré aconteceu a mudança a cura plena, não, ela é uma pessoa manca. Ah, não, mas eu saí da maldição da lei porque eu estou agora na graça. E você acha que isso é o suficiente? O seu conhecimento é manco. A única coisa que vai mudar a mente de um país não guerrear contra o outro é se realmente conhecer e viver o evangelho eterno. Viver o evangelho eterno. Somente com o evangelho na mente que a pessoa pode ter força para não matar outra pessoa, para não agredir outra pessoa. Se não tiver esse conhecimento pleno, se não tiver o conhecimento do evangelho eterno enraizado, fixado no entendimento, a pessoa é uma pessoa manca, ela é uma pessoa pensa, ela não é uma pessoa nivelada, ela é uma inequação ainda não resolvida. Se é que você conhece equação e inequação. Ela é uma inequação que está com a balancinha pendendo para um lado ou para o outro. Ela não está alinhada, não está paralela. Não está. Porque somente o evangelho eterno. Então procure entender o que é evangelho eterno. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou entender se ninguém fala sobre isso? A única forma é você ler e viver Apocalipse do 21, do versículo 1 ao 6. E pegar Apocalipse 21, 3, é somente isso que você pode viver em todos os seus dias. Todos os seus dias você viver o evangelho eterno, viver Deus em você, viver Deus no seu próximo. Somente esse conhecimento que pode levar uma pessoa a mudar de rumo, a mudar de pensamento. Porque todo o conhecimento dos outros evangelhos dá brecha para vamos dizer assim, explosão da natureza carnal. Não adianta. Tanto de Jesus de Nazaré quanto de Paulo, dá. Eu vou fazer isso mesmo porque Jesus ainda vai voltar. Porque muita gente fica falando assim, mas tanto Jesus falou que ainda ia voltar, Paulo também falou que ele ia voltar. Então tem pessoas que misturam, sabe? Tem pessoas que falam assim, Paulo falou da graça, mas Paulo também falava que Jesus ainda ia voltar. Aí tem esses pregadores da graça, que são muito sábios quanto à graça, mas também eles deixam no ar para falar para as pessoas, peraí, mas aí a pessoa fala, não, mas vem cá, mas Paulo estava falando que aconteceu o arrebatamento ainda. Aí o pregador da graça fala, não, meu irmão, minha irmã, já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu isso. Só que aí também ele não mostra para a pessoa, ele não passa o entendimento um pouco mais avançado do evangelho eterno. E a pessoa também pensa. Mesmo a pessoa na graça de Paulo, a pessoa ainda fica meio pensa, fica meio descanhotada ainda. Porque Paulo falava que Jesus também ia voltar. Entendeu? Então não, você tem que avançar, você tem que sair da graça. Tudo bem, você chegou. Jesus de Nazaré travava a pessoa na maldição de Moisés. Aí veio para Paulo. Paulo tirou a pessoa das maldições. Mas Paulo ainda falava que Jesus ia voltar, que o Filho do Homem ainda ia voltar. Filho do Homem não, Jesus Cristo, ele falou que ainda ia voltar. Que ainda ia acontecer o dia de Jesus Cristo, ele falava. Ele falava isso daí. Então, mesmo você estando na graça, avance para o Evangelho Eterno. Avance. E você somente conhece o Evangelho Eterno se você acreditar e não futurizar Apocalipse 21, 3. Porque se você ficar futurizando Apocalipse 21, 3, vai adiantar o quê? Porque João falou claramente. Aqui, ó. Deixa eu ler para você aqui. Ó. Ele falou assim, ó. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Veja, olha aqui. Agora o tabernáculo. O que João estava falando? Que no juízo
do ano 70, porque aqui fala que a Nova Jerusalém, que descia do céu, então a velha tinha sido destruída. Então, no juízo do ano 70, ele estava vendo o tabernáculo espiritual sendo estabelecido nos espíritos dos homens. Então, se você ficar pegando esse versículo, você ficar futurizando ele, você não vai entender o evangelho eterno nunca. Você vai ser mais um futurista, você vai ser mais um aluno da teologia, você vai ficar por aí, futurizando. Então você não vai desfrutar do evangelho eterno. Então o evangelho eterno é algo um pouco assim mais complexo para um religioso entender. É mais complexo, não adianta. Tanto que quando eu falo de dízimo eu fico exaltado, eu fico irado, eu fico nervoso. Quando eu falo de batismo nas águas. Agora, do evangelho eterno, não tem como a gente se exaltar, ficar nervoso. Por quê? Porque é um assunto delicado. O evangelho eterno é um assunto delicado. Porque são quase 2000 anos. Não, desde o ano 317, quando foi fundado o catolicismo por Constantino. Então tem 1.800 anos, sei lá. Então são mais de 1.500 anos que vem sendo ensinado religiosidade, que vem sendo ensinado outro evangelho, menos o evangelho eterno. Então, quer dizer, é muitos séculos, é muita coisa para você chegar. Vou ser sincero para você, eu às vezes tento conversar aqui em casa com a minha esposa sobre o evangelho eterno, não dá. Não flui. Por quê? Eu tento conversar às vezes com a minha mãe sobre o evangelho eterno, não flui. Porque é um assunto complicado. Até se eu chegar a falar do evangelho eterno com pessoas, com quem está bem avançado na graça, é complicado. Não é fácil, não. Porque a pessoa, para ela separar o evangelho eterno da graça pregada por Paulo, é difícil. Ela até lê, ela até entende, o evangelho eterno, mas aí ela fala, não, mas mesmo assim eu tenho que pregar o evangelho da graça. Eu não tem que pregar o evangelho da graça, porque o evangelho eterno é as boas notícias de Deus. E ele falou que depois daqueles dias, depois que fosse estabelecido o evangelho eterno, ninguém mais precisava falar dele. Você consegue entender? Mas vai colocar isso na cabeça de um pregador da graça. Não, tenho que pregar, eu sou pregador, sou ministro do evangelho. Eu sou ministro, quer dizer, não é fácil. Então, quando eu falo desse assunto de evangelho eterno, eu baixo a temperatura. Porque não vai ser de uma hora para outra, não. Vai ser de uma hora para outra. Porque eu não sei, eu sei que eu tenho esse entendimento. Aí você, sei, alguém em outro lugar fala do evangelho eterno? Sei que eu falo. Porque eu já cheguei à conclusão que tudo se cumpriu. Eu adiantei no conhecimento. Eu entendi o Apocalipse. E o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Eu entendi Apocalipse 1:10. E quem entende Apocalipse 1:10, ele entende o Evangelho Eterno. Quem entende Apocalipse 1:10, que sabe o que significou o dia do Senhor, ele entende toda a Bíblia. A verdade é essa. Mas que nem um dia um comentário, uma pessoa falou assim, você não tem medo de, quando você morrer, aí Deus vai te cobrar porque você ficou falando do dia do Senhor, você ficou falando do Evangelho Eterno e você não pregava graça, você não tem medo de acontecer isso? Como que eu vou ter medo se o entendimento é esse do que está escrito? Como que eu vou ter algum peso na consciência? Tá bom? Por que somente o conhecimento do Evangelho Eterno pode mudar as pessoas? Por causa disso. Que tudo se cumpriu. Porque o Evangelho Eterno é a presença do Criador, é o tabernáculo do Criador no espírito das pessoas. E somente com esse conhecimento que pode haver respeito, que pode haver amor e compaixão entre as pessoas. Somente através desse conhecimento. Porque se você futurizar, ainda vai acontecer, a pessoa fica meio desleixadona. Ainda vai acontecer, então eu vou matar, eu vou roubar, eu vou fazer guerra contra o país, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando você tem o entendimento que a justiça eterna já foi estabelecida, que o reino foi estabelecido plenamente em seu espírito, aí muda as coisas.
Tá bom? Então eu vou deixar essa reflexão, vai ser, vamos continuar nesse assunto e muito, 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 porque a cada dia mais eu estou falando mais do Evangelho Eterno. E eu peço então que você venha contribuir dando joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal e vamos em frente, falando, passando o entendimento, conforme acreditamos que é dado pelo Criador. Porque se o tabernáculo dele está em nós, e está em nosso espírito, e se ele mesmo faz morada, então o entendimento é pleno dele. Não é nada da nossa natureza carnal. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Criador permitir. Tchau, tchau.